Eu quero ler com você em 2 Reis, capítulo 4, um texto bastante conhecido. Mas hoje eu quero tratar com as sobras da nossa vida. Nós vamos tratar com as sobras hoje, amém? Vamos tratar com aquilo que sobrou. Deus colocou esse texto no meu coração desde segunda-feira. Eu falei, Jesus, é um texto conhecido, cara. E o que eu vou fazer com esse texto? E hoje, no final da tarde, o Senhor me apontou nessa direção. Nós vamos falar com as sobras, falar das sobras da nossa vida. Eu vou ler uma tradução que eu tenho aqui, que é a mensagem. A Bíblia é a mensagem. Ela é bem diferente da sua. Mas, vamos lá. Antes de lermos, vamos fazer uma palavra de oração, irmãos. Senhor, muito obrigado por esse tempo. Obrigado por essa noite. Obrigado por esses filhos e filhas que aqui estão, Senhor. Nós cremos no Teu poder. Acreditamos que Tu és um Deus de milagres. Acreditamos na restauração da nossa vida de forma plena. Acreditamos no Teu cuidado. Acreditamos, Senhor, que por mais que as circunstâncias digam não a nós, nós acreditamos no milagre, Senhor. Acreditamos que portas podem se abrir. Acreditamos que circunstâncias podem ser mudadas, Senhor. Em nome de Jesus, nós acreditamos, Senhor. Fala ao nosso coração, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas mandou chamar Eliseu e disse: seu servo, meu marido, morreu. O Senhor sabe como ele era dedicado ao Eterno. Agora, o homem que tinha emprestado dinheiro a ele está cobrando a dívida. Quer levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu disse: como posso ajudá-la? O que você tem em casa? Ela respondeu: nada, apenas um pouco de azeite. Eliseu disse: faça o seguinte, percorra a sua rua e peça emprestadas vasilhas e tigelas de suas vizinhas. Não traga poucas, mas todas que você conseguir. Depois volte para casa, feche a porta, só você e seus filhos na casa. Derrame o azeite em cada vasilha até encher e deixe-a de lado. Ela fez o que ele mandou. Trancou-se em casa com os filhos, e à medida que eles traziam as vasilhas, ela as enchia de azeite. Quando todas as vasilhas e tigelas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: tragam mais vasilhas. Mas ela respondeu: acabaram, não temos mais nenhuma vasilha. Então o azeite cessou. Ela foi contar ao homem de Deus o que tinha acontecido. Ele disse: venda o azeite e paga a sua dívida. Você e seus filhos poderão viver com o que sobrar. Quantos acreditam aqui que você pode viver ainda com o que sobrou? Quantos acreditam ainda que você pode transformar o que sobrou num grande milagre? Quantos acreditam que não importa o que sobrou, o que importa é o que vamos colocar na mão do Senhor? Palavra forte essa, né, irmãos? Eu pelo menos acho. Por quê? Vamos ser sinceros? Existem algumas áreas da nossa vida que estão apenas às sobras. E quando a gente olha para as sobras, não tem como nós não sermos arremetidos àquilo que já foi um dia. Quando a gente olha para as sobras, não tem como a gente não ter aquela melancolia
sobre aquilo que foi ou sobre aquilo que poderia ter sido e acabou não sendo. Quando a gente fala de sobras, parece que a gente tem até medo daquilo que está por vir. E não apenas medo, mas também insegurança. Mas a Soninha foi muito pontual no texto que ela leu essa noite. E ela foi meio que pega de surpresa. Se bem que o soldado de Jesus nunca é pego de surpresa. Mas ela leu sobre o Vale de Ossos Secos. E coincidentemente, o Vale de Ossos Secos é a sobra daquilo que um dia foi um grande exército. É a realidade daquilo que um dia foi uma grande potência. Fala a verdade. Não tem áreas da nossa vida que a gente não se sente assim? Áreas que um dia foram grandes potências em nossas mãos. Áreas que um dia nos deram muitas alegrias. Áreas que um dia foi sinônimo de festa. Ou quem sabe, quando falo de áreas, eu não falo apenas de coisas que são reais e factuais, mas também de projetos que, às vezes, você começou esse projeto de forma muito intensa, de forma muito alegre, e de repente, no meio do processo, algumas coisas aconteceram e você começou a baixar a cabeça, começou a sentir vergonha, começou aquelas expectativas que antes te alegravam, agora não alegram mais. Sim, aquilo que um dia foi um grande exército, talvez hoje é apenas um monturo de ossos. E de fato, tem coisas que em nossas mãos, elas são apenas sobras. Eu sinto a graça de Deus aqui. Tem coisas que em nossas mãos são apenas pedaços. Tem coisas que em nossas mãos são apenas vestígios daquilo que poderia ser ou foi um dia. Tem coisas que em nossas mãos são apenas lixo. Mas Deus olhou para Ezequiel e falou: vai num determinado lugar. Ou melhor, vou te levar a um determinado lugar. E por que te levar? Porque a gente não quer visitar o campo dos nossos fracassos. A gente não quer se relacionar com os ambientes das nossas derrotas. Mas é lá que você descobre estratégias para ter vitórias. A gente não quer ir nos cemitérios dos nossos projetos. A gente não quer ir no túmulo dos nossos sonhos. E por isso Deus precisa, às vezes, nos pegar e nos levar nesse lugar. E quando a gente chega nesse lugar, a gente sempre está sozinho. Deixa eu falar uma coisa para você nesse dia. Tem coisas na tua vida que não adianta você chorar porque os outros não te ajudam. Tem coisas que você vai ter que enfrentar e vivenciar sozinho, sozinha. É vida isso. Olha a condição da mulher de 2 Reis. O profeta diz a ela: entra na tua casa, fecha a porta. Esse negócio é só você e sua família, mais ninguém. Olha, o profeta é pegado, é levado ao vale de ossos secos. Não tem ninguém, só tem ele. E o Espírito diz a ele: agora caminha no meio dos ossos. Caminha no meio da destruição, caminha no meio da falência, caminha no meio da derrota, caminha no meio do fracasso. Não tem discurso para o profeta nesse momento, não tem questionamento. É como se Deus dissesse a ele: primeiro você anda no lugar da vergonha, anda no lugar da tristeza, anda no lugar do fracasso, e depois eu vou dizer algo. E às vezes a gente interrompe processos porque esse lugar desse sofrimento é o lugar que nos assusta. E a gente, ao invés de lidar com ele, de relacionar-se com ele, de resolver ele. Queridos, entenda uma coisa. Ontem eu estava numa reunião de pastores e eu disse para os pastores o seguinte:
Existe um momento na vida da igreja que Deus está permitindo eu vivenciar para que eu aprenda a me relacionar com isso. Parece que a gente está o tempo todo orando para Deus para que os nossos medos não nos acometam, para que os nossos medos não venham sobre nós. E sabe de uma coisa? Antes de Deus te dar a vitória, Ele quer te ensinar igual Ele ensinou a Paulo. Paulo vai dizer o seguinte: eu sei caminhar em qualquer situação, qualquer ambiente, eu consigo trafegar por dentro dele. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu aprendi a ter e a não ter, eu aprendi sorrir e chorar, eu aprendi a estar são e a estar doente, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é o ambiente que me nutre, é a graça de Deus que está em mim que me faz caminhar em desertos, em vales, em cemitérios e em montanhas. E existem momentos na vida que Deus vai te colocar dentro desse ambiente do seu medo, porque Ele vai te dar vitória sobre isso, mas Ele quer mostrar a mim e a você, você não precisa ter medo, porque o ambiente a qual eu e você vivenciamos, a qual o medo nos domina, esse ambiente ainda Deus não tem governo sobre ele, porque João vai dizer que o amor de Deus lança fora o medo. Se Deus te coloca dentro do ambiente e esse ambiente ocasiona medo em você e o medo te toma, significa que o amor de Deus não está nesse lugar. E é por isso que às vezes Deus nos leva para esse lugar e Ele quer nos ensinar que mesmo no ambiente do medo, o amor dele lança fora esse medo. É desafiador isso. Eu sinto medo só de pensar. E Deus está me colocando diante do meu medo para me ensinar que Ele é o meu Pai. Lembra? Quando você tinha medo de fazer algumas coisas, mas quando seu pai pegava na sua mão, qual era a tua reação? Vamos, eu vou, meu pai está comigo. A sensação que a gente tem do pai terreno é que ele não tem medo de nada, é que ele resolve tudo. Em tese, sim, é que ele não se fica emaranhado em problema algum. A sensação que a gente tem do pai terreno é que quando a gente está sentindo dor, ele vai chegar e ele vai se transformar em médico. Não é assim quando somos crianças? A sensação que a gente tem é que quando a gente cai, o que a gente quer é o pai. Porque o pai não tem formação em medicina, mas se ele chegar e dar um abraço e acolher, tudo bem. A dor ainda vai existir, mas a minha dor não é compatível com o abraço do meu pai. Não existe dor que consiga gritar ou ser maior diante do afago do pai. Você sabe do que eu estou dizendo? Quantas vezes na nossa infância não nos sentimos vulneráveis, mas de repente o pai chegou e abraçou e acolheu, a dor permanecia, o medo ainda estava nos assombrando, mas não importava, tudo isso perdia força diante da presença do pai. Sabe o que Deus quer nos ensinar? Ele quer nos ensinar que o inimigo perde força diante dele, que a enfermidade perde força diante dele, que o medo perde força diante dele. Sim, que o vale da sombra da morte se torna um vale de louvor diante dele. É isso que ele quer nos ensinar. A mulher tem um discurso amedrontador e triste. Olha a situação dela. O meu marido, teu servo, temia a Deus, mas esse que era servo dos profetas e temente a Deus, morreu. E se não bastasse, além de morrer, ele deixou dívidas. Quando eu olho para um servo de Deus, temente a Deus, endividado, eu fico assustado. Você não?
Porque a gente construiu aquela ideia de que servir a Deus e temer a Deus vai me livrar das dívidas humanas. Quando eu falo sobre dívidas, não estou falando apenas no aspecto financeiro, mas a sensação que temos é que se nós habitarmos no esconderijo do Altíssimo, o tempo todo seremos guardados dentro de uma redoma. Aí eu me deparo com a situação dessa mulher. E qual é o discurso dela? Ele era temente a Deus, ele era teu servo, ele te seguia, mas ele morreu e me deixou um problema. Só que deixa eu te falar uma coisa que eu aprendi esse dia, nessa tarde. Quando você serve a Deus e teme a Deus, todos os problemas que vêm sobre você não são teus, são dele. Servir a Deus não significa que nós não teremos problemas, significa que teremos problemas, mas os problemas não serão nossos, serão deles. É mais ou menos o que está acontecendo com essa mulher. Ela diz: eu tenho um problema, mas o profeta se levanta. E naquele momento eu entendo que ele está dizendo a ela: o problema não é teu. Ele servia a Deus, ele temia a Deus. Você serve a Deus, você teme a Deus, você ama a Deus. Quero te dizer uma coisa: esse problema que está te atormentando não é teu, é dele. A gente não prega que ele assumiu a dívida. Não foi ele que assumiu a dívida que estava pesada sobre nós. Não foi apenas a dívida da morte eterna. Ele assumiu todas as nossas dívidas. Não, você não está endividado. Você não está endividada. Deus assumiu as promissórias por você. É por isso que você olha às vezes e entra em crise, buga a sua mente e você pergunta: como eu vou pagar isso? E quando eu falo pagar, eu falo de resoluções. Você pergunta: como eu vou resolver isso? É claro, a dívida não é tua. E se não é teu? Não tem como não ficar preocupado, né, bispo? Claro que não, irmãos. A preocupação é inerente ao ser humano. Semana passada, minha garganta fechou. Comecei a ter falta de ar. Meu corpo inchou mais do que já é. Sabe o que é isso? É o meu sistema fisiológico dando alarme. Por quê? Porque os problemas são inerentes. Eles existem. E eu, apesar de ser pastor, irmão, sou de carne igual a você. E uma coisa que eu aprendi, irmãos, às vezes os problemas não se resolvem. Mas se você estiver no lugar certo, com a pessoa certa, viu o que essa mulher fez? Espera aí. Eu estou com um problema. E esse problema, ela já entendeu que esse problema não era dela. Onde ela vai? Ela vai no lugar certo, com a pessoa certa. E ela abre o coração. Pastor Iratã estava quinta-feira na minha casa. Passou 5 horas comigo lá. Ele viu minha melhora. Quando meu coração foi aberto diante dele. Não existe super-homem, irmãos. Não existe gente que não vai sentir, gente que não vai chorar. Não. Chora mesmo. Se relaciona mesmo com esse negócio. Coloca para fora. O que eu não posso, bispo? Eu não posso murmurar. Eu não posso pecar. Eu não posso fazer com que minha ira leve a pecar. Eu não posso fazer com que minha tristeza me leve a pecar. Eu não posso fazer com que meu sofrimento me leve a pecar. Mas se relacione com isso. Deixa as pessoas te chamarem de fraco. Deixa as pessoas pensarem que você é vulnerável. Ei, por trás, por dentro de nós, existe uma coisa chamada Espírito Santo. Então eles podem pensar o que eles quiserem sobre mim. O que importa é aquilo que o Eterno está fazendo aqui dentro. Porque o Paulo dizia: apesar do meu corpo físico estar se deteriorando, por dentro de mim está crescendo, está se fortalecendo. As pessoas não estão vendo aquilo que Deus está fazendo dentro de você. Então deixa eles falar que você chora à toa, deixa eles dizer que você reclama não, porque reclamar não pode, pelo amor de Deus.
Reclamação atrai destruidor. Paulo vai dizer isso em Coríntios. A reclamação atrai destruidor. Mas chore, deixa eles pensar que você é fraco, fraca, deixa eles pensar que você é vulnerável, deixa eles pensar que você está fragilizado demais. Não tem problema, porque aquele que me guarda não dorme, ele não cochila. No momento que eu não posso, ele está lá. No momento que eu não sou, ele é. No momento que eu não tenho, ele tem. No momento que a porta fecha, Cristo é a porta. E ele abre uma saída diante dos meus olhos. E se ele não abrir, ele me abraça, me acolhe e diz: não tema, eu estou contigo todos os dias, todos os momentos. É assim, irmãos. A mulher vai no lugar certo para abrir o coração a quem poderia ajudá-la. Morreu o servo, morreu o marido, morreu o pai. O que sobrou? Sobrou apenas a história de alguém que temeu a Deus. Sabia que às vezes na vida a gente está assim, irmãos? Eu conversava com um jovem ontem e eu estava tentando falar com ele a respeito do momento de fraqueza que ele estava vivendo. Eu falei: você pensa que você vai ser forte o tempo todo? Uma coisa que nós não podemos perder na vida é o nosso objetivo, é para onde você está indo. E aí você precisa lembrar-se que na sua caminhada vai ter momento que você vai parar, que você vai tropeçar, que você vai se sentir fraco, vulnerável, mas jamais perca o seu objetivo. E eu falo isso com muito temor em Deus, porque em meu coração eu sinto que Deus plantou a eternidade, e eu tomei uma decisão na minha vida, que é honrá-lo e servi-lo durante toda a minha vida. E pode ser que quase não sai, essa não sai, essa não vai sair, vou ter que cortar a gravação. Pode ser que em determinada ocasião eu vou tropeçar, eu vou cair, mas isso não quer dizer que eu vou perder o meu foco. E quando eu tenho esse sentimento, sabe o que eu penso? Às vezes eu paro diante de Deus e eu falo: Deus, essa terra aqui é terra que tu já pisou. Talvez hoje eu estou meio assim, meio desse jeito, mas essa terra aqui é terra que tu já visitou. É uma coisa que você tem que ter em você, irmãos. Se você decidiu caminhar na eternidade, honrar a Deus e amá-lo, vão haver momentos na tua vida que não vai ter nada, não vai sobrar nada. Mas olha essa mulher, morreu o pai, morreu o servo, morreu o marido, mas tem uma história aqui. Tem uma história de um homem que temeu a Deus. Eu quero profetizar na tua vida, porque talvez hoje você está só às sobras. Mas você tem uma história de alguém que temeu a Deus um dia. Você tem uma história de quem honrou a Deus um dia. Você tem uma história de quem ama a Deus. Você tem uma história de quem decidiu caminhar na eternidade. E posso falar uma coisa? Deus, irmãos, não rejeita ninguém. Deus não rejeita ninguém, cara. Deus não te rejeita. Eu gosto muito da história de João capítulo 4. É Jesus indo numa terra que não o aceita, a terra dos samaritanos, e ele vai ter uma conversa com a mulher no poço de Jacó. Aquela terra era uma terra que não era mais visitada pelos judeus, porque se tornou uma terra impura. Mas deixa eu te falar uma coisa, aquele poço tinha história. Um dos patriarcas adorou naquele lugar, bebeu daquela água. Um dos patriarcas consagrou aquele lugar, e anos depois Jesus volta naquele lugar para se encontrar com a mulher onde? Naquela terra que tinha história. Eu não sei se você está entendendo o que o Espírito Santo quer dizer ao teu coração, mas talvez hoje não tenha sobrado nada. Mas eu creio que você é uma terra que tem história, cara. Eu creio que você é um lugar que tem uma história divina marcada na tua vida. E a mulher está dizendo a respeito do homem que morreu.
Ele temia Deus. Ele tinha um memorial diante de Deus. O que você está fazendo aqui hoje é construir um memorial diante de Deus. Ela está colocando diante do profeta uma demanda. E ela faz questão de pontuar o caráter desse homem, porque ela está querendo dizer mais ou menos assim, olha, ele deixou dívida, mas essa dívida não é de coisas erradas que ele fez. Ele deixou dívida, mas essa dívida não é de gastos desordenados que ele teve. Ele era um homem de Deus, temente a Deus. A dívida que existe é uma dívida que não é um fato que ocorreu por causa da falta de responsabilidade dele, não. Porque existem dívidas, irmãos, que são resultado de escolhas erradas e pecados. E aí a gente precisa muito da misericórdia de Deus. Porque essa dívida, ela é chamada de lei de semeadura. Agora essa mulher está dizendo, ele endividou-se, não é porque ele era um beberrão, não é porque ele era um promíscuo. É como se ela quisesse dar legitimidade à dívida desse homem. E logo, é como se ela estivesse diante de Deus. Não sei se essa palavra é muito forte, e eu acho que é, dizer que ela está reivindicando, mas ela está trazendo a demanda, e ela, melhor dizendo, está usando uma forma de clamor. E como eu disse, a dívida não é dela, é de Deus. Sabe o que sobrou para ela? Só um pouco de... Esse troço de azeite é muito doido, né, irmão? Porque todo pentecostal, quando você fala de azeite, qual é a primeira coisa que vem na cabeça? Já é o manto, né? O azeite aponta para a espiritualidade. Não é assim que nós aprendemos? Eclesiastes 9:8 vai dizer, em todo o tempo sejam alva as suas vestes, e não deixe faltar o quê? Óleo sobre a tua cabeça. Jacó, quando sai da casa do pai, ele vai dizer, saí da casa do meu pai apenas com uma botija de óleo e mais nada. Estou regressando com essa multidão. Faz ideia do que o azeite pode fazer na tua vida? Faz ideia o que uma vida de oração pode fazer com a tua vida hoje? Faz ideia que você pode perder tudo, mas se te sobrar uma espiritualidade saudável que crê em Deus, essa espiritualidade pode ser ou não, ela é a proporção que você precisa para você sair desses vales da vida. O que sobrou, mulher? Só tem um pouco de azeite. Pois é daí que você vai resolver sua vida. Irmãos, quem está aos pés do Senhor, temendo a Deus, honrando a Deus, não fique endividado. E sabe de uma coisa? Essa mulher, ela decidiu pegar tudo aquilo que sobrou. Sobrou uma história de um homem digno, sobraram 2 filhos, e sobrou um pouco de azeite, e ela vai até alguém que tinha poder de dar direcionamento a ela e pergunta, o que eu faço com as sobras da minha vida? E aqui está o grande problema e a nossa dificuldade, porque enquanto você tem muito, você não tem problema ou dificuldade de dar nada para ninguém, sim ou não? Quem tem muito tem problema de repartir? Não. Sabe qual é a dificuldade? É quando você tem muito pouco. Quando você tem muito pouco, quando você tem pouco, estou sendo redundante aqui, quando você tem pouco, você tem dificuldade de confiar esse pouco a qualquer pessoa.
Ninguém quer confiar o pouco que tem a ninguém. Quando a gente tem muita vida para dar, percebe? A gente está na igreja, a gente está fazendo a obra, a gente está correndo para cima e para baixo. Agora, quando a vida está escassa, e isso é até que natural do corpo, quando existe falta de vitamina, de nutrientes, o seu corpo começa por natureza a entrar num estado de hibernação. Ele começa a economizar ar, energia. Tudo começa a desacelerar em você. Sabe por quê? É um alerta. Não tem vida sobrando, não tem muito sobrando. E o que ele quer fazer? Quer guardar ao máximo. E sabe qual é o convite para esse dia? Deus quer que você pegue aquilo que sobrou. Que talvez seja a única coisa que está te mantendo vivo ou viva. E entregue a Ele. Entregue. Sabe o que é entregar uma vida a Deus? É parar de tomar decisões precipitadas. Sabe o que é entregar uma vida a Deus? É parar de brigar. É parar de reivindicar. Sabe o que é entregar uma vida a Deus? É ao invés de falar aos homens, é falar com Ele. Sabe o que é entregar uma vida a Deus? É parar de percorrer longos percursos, a não ser que Ele tenha falado a você que você deva fazer isso, como Ele fez com Elias. Sabe o que é entregar uma vida a Deus? Às vezes é parar e esperar que Ele aponte, manifeste a direção. Entregar uma vida a Deus é ir a lugares que você não quer ir. É se calar quando você quer falar. E abaixar a cabeça quando você tem vontade de socar. Entregar a vida a Deus é aguardar sinais, sejam eles no céu ou na terra. Entregar a vida a Deus é não se mover pelas emoções. Por mais que o coração grite, vai, faça, por mais que tudo à tua volta diga para você fazer determinadas coisas, fazer como Davi, que teve a família toda raptada, e diante daquele caos ele chora, mas na hora de tomar uma decisão, ele, não, primeiro eu preciso falar com Deus. Se Deus me responder, eu vou fazer aquilo que está no meu coração, se não, aqui eu fico. Entregar uma vida a Deus é dar a outra face para ser esbofeteada. Entregar a vida a Deus é pegar a capa e servir ao outro. Entregar a vida a Deus é assentar-se à mesa com traidores. Entregar a vida a Deus é suportar os fracos. A gente sempre verbalizou isso. Talvez você nunca ouviu isso. Entregar a vida a Deus não é apenas levantar a mão e dizer, Jesus, eu quero fazer parte disso. Entregar a vida a Deus não é apenas fazer parte das alegrias da igreja. O próprio apóstolo Paulo vai dizer, eu quero fazer parte dos sofrimentos de Cristo. Eu vou dar continuidade ao vitupério da cruz. Pegue as sobras, entregue a Ele. Seja fiel no pouco. Ele vai te colocar sobre o muito. Quando falamos de decisões, nós somos assim. Dependendo do nível do nosso emocional, as decisões elas são tomadas como um tiro. Pum! Dependendo do quanto a gente tem nas mãos, as decisões são tomadas a partir de Deus ou não. Essa mulher me ensina algo muito poderoso, sabe por quê? Quando ela não tem nada, ela procura Deus para tomar decisões. E quando a casa está cheia de azeite, você precisa entender que azeite naquele tempo era petróleo.
Quando a casa está cheia, quando ela tem muito, ainda assim, ela não toma decisões sem antes consultar a Deus. Ela me ensina que em tempos difíceis, ela toma decisões em Deus. E em tempos de fartura, ela toma decisões em Deus. Em tempos de tristeza, ela toma decisões em Deus. Em tempos de alegria, o mesmo Deus que a direciona na tristeza, também a direciona no tempo da felicidade. Parece que às vezes a gente quer um Deus apenas para os momentos de agonia da nossa vida. Parece que a gente quer um Deus apenas para os momentos de tristeza. Eu aprendo em Caná da Galileia, João capítulo 2, Jesus recebe um convite para a festa. E porque ele foi convidado para a festa, ele fez o milagre do vinho que faltou. Ele não foi convidado para fazer um milagre, ele foi convidado para fazer parte da festa. E se ele está na festa, ele se responsabiliza por tudo, pela escassez, ele se responsabiliza por tudo, pela vergonha, pelo sofrimento. Traga Jesus para os momentos felizes da tua vida, e no tempo da escassez e da tristeza, você vai conhecer quem é Deus. Ele vai se revelar como Jireh na tua vida.